Oi gente, aqui é a Vicky Seridono com mais um vídeo para vocês que acompanham o site e o canal da Amaro. E hoje a gente vai falar sobre festas de fim de ano, claro, o tema que, é o que a gente quer falar e aprender nessa época. Então, o que eu vou ensinar hoje para vocês? Uma maquiagem que evolui de uma coisa um pouco mais simples que você pode usar numa festa de família, num happy hour, num jantar, e aí ele evolui para uma maquiagem mais festiva, que você pode usar até no dia do Réveillon, com brilho, que fica super bonita, iluminada, e que é muito fácil de fazer, claro. Porque, a gente gosta das coisas que são simples, objetivas, práticas. Então eu vou usar super poucos produtos, e aí vocês acompanharão aqui comigo. Bom, a pele já tá feita, eu já fiz um vídeo aqui pro canal da Amaro falando sobre pele, preparação da pele, uma pele completa. Então eu fiz com todos os passos, base, corretivo, blush, contorno, só iluminador que eu ainda passei só um pouquinho porque eu vou complementar nesse vídeo. Então vamos começar. A primeira maquiagem, que é um pouco mais simples, eu vou usar produtos cremosos que são muito fáceis de aplicar e que você muitas vezes nem precisa ter pincel, tá? Quem gosta de trabalhar com pincel pode super usar. Mas se você acha que pincel às vezes mais atrapalha do que ajuda, tá valendo também fazer com o dedo. Os cremosos são ótimos para isso. Então esse primeiro produto que eu tô passando, ele é uma sombra cremosa, nessa corzinha aqui que vocês viram. Ele é um ótimo produto para passar sozinho, Dá pra ver que ele já dá uma dimensãozinha no olho, um fundo ali, que você quase não percebe, mas, tem alguma coisa. E ele também é ótimo como base para o que você mais passar de sombra por cima. Então, a minha maquiagem 1, que depois vai evoluir, ela vai ser basicamente feita usando produtos cremosos, super fácil. Se você tá no trabalho, passou o dia inteiro trabalhando no escritório, tarará, e aí precisa dar um up ali, pra sair, essa é uma ótima maquiagem. Então eu tô passando, como vocês estão vendo, na pálpebra toda, tá? Explorando mesmo o espaço da minha pálpebra. Como ela é uma sombra bem levinha, que não é que vai ficar uou, super marcada, você pode se sentir mais livre, de vir aqui assim, tem o côncavo, pode até passar o côncavo, aí você vai morrendo assim, e depois, se você quiser, você pode dar um acabamento com um pincel, se você achar que ficou esquisito, mas de qualquer forma, é sempre bom esperar a maquiagem evoluir. O segundo produto que eu vou usar, que também é cremoso, é essa sombra em bastão. Eu amo sombras em bastão, eu acho que elas são ótimas aliadas para levar na bolsa, porque elas são práticas. É um híbrido de lápis e sombra, então é fácil de aplicar e dá um efeito lindo. Olha essa aqui. Eu risquei como se fosse o lápis, só que como ela é gordinha, claro que já faz, um traço mais gordinho. E eu vou só subir, ó, espalhando aqui. Então vai mesclar com o que você já tinha feito. Daí aqui, ó, não precisa se preocupar. Primeiro você sobe e aí depois a gente arruma esse pedacinho aqui, ó. Sempre legal lembrar, quando tá usando os dedos, deixa sempre um dedo limpo. Eu gosto de até me maquiar sempre com uma toalhinha, porque daí você tem um dedo que serve como uma borracha. Mas assim, ele já dá, ó, uma cor bem bonita. E aí a gente vai arrumar com pincel esse esfumado aqui da parte de fora. Eu nem passei produto no pincel, um pincel vazio, você pega só pra dar aqui, organizar. Então fica uma dimensão ali, na base dos cílios, ó, que você faz em menos de 1 minuto. Então vem com a sombra gordinha e aí sobe. Em relação à cor, aqui realmente é total a seu critério, Escolhe uma cor que você goste. Eu tô fazendo uma coisa que é um pouco marrom, um pouco assim ametista, Mas depois eu vou vir com uma sombra mais quentinha, então
dá pra brincar. Os tons que são mais neutros, eles sempre ficam bons. Você não precisa pensar muito, sabe? Nem na combinação. Outro truque bom pra fazer, pra essa primeira maquiagem que ela é pra uma festa, pra um evento, mas não é uma mega festa, eu gosto de usar essa mesma embaixo, como se fosse um lápis, ó, na base dos cílios. E aí esfuma também, que também dá uma interessância, uma moldura no olho, que já fica, né? Parece que você fez um super make. Você só usou 2 produtos. E isso aqui que eu tô fazendo, se você quiser um efeito um pouco mais forte, dá pra fazer isso aqui com um lápis. O que eu gosto da sombra gordinha é que pra fazer esse esfumado aqui, como ela é mais cremosa do que um lápis, ela mistura bem e dá esse efeito. Então, essa é a primeira maquiagem. Só vou passar uma camadinha de rímel. O rímel também, né? A camada aqui varia muito de acordo com o seu gosto. Eu tenho gostado de cílios um pouco mais discretos, então eu não vou passar muito rímel. Mas se você gosta de cílios mais exagerados, nesse momento você já pode passar bastante rímel e seu olho já fica assim, né, com uma definição, uma coisa interessante, uma moldura e super fácil de fazer, né? Lembrando que eu só usei 2 produtos cremosos e o rímel. Para evoluir essa maquiagem, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um lápis. O lápis de olho, eu acho um dos produtos mais versáteis. Você consegue fazer muitas maquiagens diferentes com ele. Então é sempre bom ter, especialmente nessa época de fim de ano, porque qualquer coisa só com o lápis você já consegue dar uma super mudada no seu olho. Então vamos supor que você fez essa maquiagem, mas daí você vai para uma outra festa, depois você quer exagerar um pouco mais. Eu vou usar lápis marrom. Eu tô gostando mais no momento do marrom do que do preto, mas dá pra fazer também com o preto, claro. Primeira coisa, lápis na linha d'água. Quando eu passo o lápis na linha d'água, eu gosto de pintar também essa base dos cílios, ó. Aonde tinha já um pouco, né, do produto da sombra bastão, mas o lápis, ele realmente dá uma definição mais, pá, né, no olho. E o marrom fica mais discreto. Legal, ó. Também pode vir até aqui. Então, o lápis na linha d'água já dá uma boa definida. O marrom é mais leve, mas também é uma dica bem boa, não só para quem quer uma coisa mais leve, mas também se você acha, né, que tem muita olheira e não gosta de realçar tanto a parte de baixo do olho, o marrom é mais leve. E aí eu também vou riscar na base dos cílios, só para dar um pouco mais de definição também nesse contorno do olho. Aqui é opcional fazer o puxadinho ou não. Realmente, eu acabo gostando, mas eu fiz bem pouquinho, só pra realmente não ficar... A ideia não é fazer um olho que é um gatinho puxadinho, é só mais pra dar uma definição mesmo no contorno do olho. Uma dúvida que todo mundo tem aqui é até onde eu risco. Realmente depende. Eu, às vezes, risco só do meio do olho pra fora, às vezes eu risco tudo. Então, você pode fazer até o meio, ver, sei lá, não quero um pouco mais, vai até aqui o fim. Então, acrescentamos um lápis na nossa equação aqui. E aí agora eu vou passar um pouco mais de sombra e aí eu vou entrar com sombras em pó. Então eu vou usar essa paletinha aqui, que tem alguns tons de sombra mais quente, que eu continuo gostando muito. Mas a ideia é realmente intensificar o esfumado. Então pode ser com qualquer tom que você quiser. Eu vou entrar um pouco nesses marrons mais avermelhado. Passa por cima de, sabe aquela primeira coisa que você tinha feito? Você passa por cima com um pincel de depositar. E aí, o que é legal? O cremoso, ele segura e deixa o pó mais intenso e mais duradouro. Então, você vai ter uma maquiagem que vai durar mais, ó. Fez um esfumado aqui. Eu gosto de sempre depositar com um pincel e esfumar com outro pincel, que não tenha produto.
passou a sombra. Vocês viram que eu tô fazendo o movimento de depositar, né? Eu não tô esfregando por enquanto. Com esse aqui é deposita. Aí com um pincel gordinho você vai esfumar. Isso aqui é o que garante realmente aquele acabamento esfumado. Que a sua sombra não fica marcada, sabe? Esfuma, esfuma. E aí também você pode explorar bastante como são tons neutros. Dá pra brincar com a pálpebra, com o espaço do seu olho. Não se sinta limitada, assim, ah, mas aí meu côncavo acabou, eu tenho pálpebra gordinha. Não tem problema, tá? Ó, tá? Já ficou agora, né, um outro nível de definição. Eu sempre acho legal quando você tá fazendo um esfumado que você quer um efeito um pouco mais dramático, usar também a sombra que você usou embaixo. Então, ó, aí só precisa de um outro pincel, né? Então, pincel mais fininho. E aqui também vai super bem em cima do que você já tinha passado de lápis e sombra gordinha. Ficou mais intenso. E aí o toque final, claro, a luz. Porque eu acho que é isso que faz a maquiagem ficar super festiva. Então a dica que eu dou pra vocês é usar o iluminador que você vai usar no rosto, aproveita e usa no olho também. Especialmente se você tiver esquecido a sombra com brilho, se você não tem uma sombra que tenha muito brilho, o iluminador sempre resolve. Então eu vou usar essa paletinha aqui e eu vou pegar essas duas cores mais claras. E ó, esse pontinho de luz, eu acho que faz toda a diferença numa maquiagem festa, né? Então, e é muito fácil. Você só pega com o dedo mindinho e encosta. E faz aquele ponto de luz que quando você tá conversando com a pessoa, ela vai ficar assim, uau, sabe? O ponto de luz. E se você quiser, dá pra pegar os outros tons e passar para trazer um pouco de dimensão e brilho para o seu esfumado. Daí eu gosto de concentrar esse brilho um pouco mais do meio para o começo do olho, como se fosse uma evolução aqui do cantinho. Deixa essa parte só com a sombra em pó. Então, ó, dá um super efeito e, como vocês viram, eu usei pouquíssimos produtos. Se você quiser, você pode dar uma intensificada no seu rímel, se não, assim, já funciona. E aí você tem uma maquiagem 2 em 1, que evolui e que ainda por cima vai durar super com essa base cremosa e é muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar like no vídeo aqui no YouTube da Amaro e a gente se vê no próximo mês.